Ninguém esperava que fosse tão rápido, nem mesmo eu. Durante anos, venho alertando sobre os sinais que se acumulam, discretos, nas entrelinhas da economia global. Mas agora, que era só um alerta, virou realidade. Não estamos mais falando de previsões, estamos lidando com as consequências. E o mais assustador, grande parte da população ainda acha que está tudo bem. Enquanto o mundo muda de eixo, os Estados Unidos, que antes ditavam as regras, se tornaram o jogador mais inseguro da mesa. Não é juro, é observação. O dólar perdeu prestígio. Os aliados estão pulando do barco, e as decisões internas parecem mais focadas em manter aparências do que resolver problemas. E se você acha que isso vai melhorar, talvez esteja vendo só a ponta do iceberg. É por isso que eu decidi gravar este vídeo, porque o momento exige mais do que opiniões, exige lucidez, estratégia e urgência. Vou te mostrar, ponto a ponto, porque a crise que se forma agora é diferente de tudo que já vimos antes. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou te entregar o tipo de análise que não passa nos jornais e que pode te preparar melhor do que qualquer promessa vazia por aí. Durante décadas, o dólar foi o rei absoluto das finanças globais. Governos, bancos centrais e investidores ao redor do planeta corriam para acumular reservas em dólares, como se fosse o próprio oxigênio do sistema financeiro. Mas as coisas mudaram menos e mudaram rápido. O que antes era uma supremacia de 80% das reservas globais, hoje caiu para cerca de 40%. Isso não é uma queda menos. É um colapso silencioso da confiança internacional na moeda dos Estados Unidos da América. E por que isso está acontecendo? Porque o mundo começou a perceber que amarrar seu destino à instabilidade política e fiscal dos Estados Unidos é, no mínimo, imprudente. Quando um país imprime trilhões de dólares sem respaldo, o resto do mundo começa a procurar saídas. E veja bem, essas saídas estão sendo construídas em ouro, em acordos bilaterais, em moedas locais. O que muitos ainda não notaram é que essa transição não é uma ameaça distante. Ela já começou. Aliás, se você achava que isso era apenas um movimento simbólico, pense de novo. Quando países como a China, a Índia, ou mesmo o Brasil, começam a fazer negócios entre si sem passar pelo dólar, isso é mais do que simbólico. É um recado direto. Um recado que diz: não precisamos mais de vocês. E, enquanto isso, os Estados Unidos da América continuam agindo como se ainda estivessem no topo do mundo. Mas será mesmo que estão? É quase irônico, não é? O país que se apresenta como exemplo de prosperidade e força econômica é, na verdade, o maior devedor do planeta. Os Estados Unidos devem trilhões de dólares. E quem segura boa parte desses papéis? China e Japão. Ou seja, enquanto Washington bate no peito com discursos de soberania, está com as contas nas mãos de seus principais concorrentes globais. Não há independência real quando você vive hipotecado. Essa dívida não é apenas uma cifra astronômica. Ela é um risco geopolítico em potencial. Imagine um tabuleiro de xadrez onde a China lembra do Joker, também segura o relógio e decide quando o tempo do oponente acaba. É isso que os Estados Unidos da América enfrentam. Quando você deve bilhões a alguém, você precisa manter esse alguém feliz, menos, ou no mínimo, estável. E convenhamos, essa relação não é de igualdade, é de dependência. A ironia disso tudo é que os Estados Unidos da América tentam ditar regras globais, enquanto vivem como um adolescente que gasta mais do que ganha no cartão de crédito do pai. EOPA, nesse caso, fala mandarim e tem um plano de longo prazo muito mais bem estruturado. Enquanto isso, o americano médio nem faz ideia de que o iPhone que carrega no bolso, ou a rodovia que usa para ir ao trabalho, foi financiado indiretamente por um título do Tesouro comprado por Pequim. E se você acha que isso termina em números, prepare-se. Os efeitos práticos dessa dívida já estão sendo sentidos em áreas como infraestrutura, saúde e até na política externa dos Estados Unidos da América. Não se trata apenas de dever. Trata-se de perder poder de decisão sobre o próprio destino. E esse é o ponto onde as consequências começam a ficar muito mais evidentes. Você já parou para pensar no quão absurdo é isso? Os Estados Unidos, com toda a sua propaganda de potência mundial, estão literalmente pagando juros para financiar o crescimento do seu maior concorrente. Bilhões e bilhões de dólares saem dos cofres americanos todos os anos e vão direto para as mãos da China, que por sua vez investe esse dinheiro em ferrovias, tecnologia e até em seu programa espacial. É como se o rival pagasse sua própria derrota. Esses pagamentos não são voluntários, claro, são resultado de uma dívida pública monstruosa. A China, ao comprar títulos do Tesouro Americano, basicamente empresta dinheiro para os Estados Unidos da América e recebe por isso. Mas o que poucos percebem é que esses juros,
que poderiam estar melhorando hospitais, escolas ou transporte nos Estados Unidos, acabam financiando pontes de alta tecnologia em Xangai. É a globalização cobrando sua fatura. Mais curioso é que internamente esse assunto quase nunca entra na pauta. A mídia americana finge que isso é normal, que faz parte do jogo, mas não faz. Isso é como ter uma torneira aberta dentro de casa que despeja água, não no seu quintal, mas no do vizinho. E o mais chocante, o povo americano continua pagando impostos altos, enquanto vê seus rivais prosperarem com esse mesmo dinheiro, enquanto a infraestrutura, nos Estados Unidos da América, envelhece. A China avança com cidades inteligentes, trens-bala e investimentos em energia limpa. A cada juro-pongo, os americanos não só perdem capital, perdem protagonismo. Estamos falando de uma transferência sistemática de recursos. E mesmo assim, os discursos oficiais continuam vendendo a ideia de que os Estados Unidos estão na liderança. Será? E a pergunta que começa a surgir é: por quanto tempo essa dinâmica vai durar, antes que a estrutura entre em colapso? Quando você financia o avanço do seu competidor direto, está cavando o próprio buraco. E quando esse buraco for fundo, o bastante, a conta menos, ou melhor, os juros, vão aparecer de um jeito impossível de ignorar. Vivemos numa era em que a verdade foi sequestrada por slogans publicitários. Nos Estados Unidos, a publicidade não serve mais só para vender produto. Ela molda a realidade. Quando você liga a TV, ou rola o feed, está sendo bombardeado por versões editadas do mundo. Remédios que curam tudo, carros que salvam o planeta, e políticos que vão mudar sua vida. Tudo com trilha sonora inspiradora. Mas o que fica de fora desses anúncios? Justamente a parte que importa. Essa distorção da realidade vai muito além de um truque de marketing. É um projeto político. O sistema foi ajustado para que o cidadão comum nunca veja o quadro completo. Produtos são vendidos sem menção aos efeitos colaterais, e políticas públicas são aprovadas com discursos brilhantes que escondem os impactos reais. O resultado: uma população que vota, consome e acredita com base em meias-verdades ou em mentiras inteiras. E o problema não para na propaganda. Ele se espalha pelas redes sociais, pelos telejornais, pelos discursos oficiais. O debate público se transformou num show de ilusões. Quando um político americano fala sobre liberdade, raramente está falando da liberdade de um trabalhador escapar da pobreza. Quando promete crescimento, quase sempre se refere ao lucro das grandes corporações. É uma encenação. E somos o público preso na arquibancada. Pense comigo, quando foi a última vez que você viu uma propaganda honesta sobre o custo real de uma guerra, de uma sanção ou de um corte no orçamento da saúde? O sistema se protege da revolta popular usando o velho truque do olhe para cá, não para lá. A publicidade é a cortina de fumaça que encobre a desigualdade, o colapso da infraestrutura e o empobrecimento da classe média. Tudo isso, maquiado com filtros e promessas. E enquanto o povo continua encantado com a embalagem, o conteúdo apodrece sem ser percebido. Quando a mentira é repetida com frequência suficiente, ela se torna confortável e até preferível à verdade. Mas é justamente aí que as rachaduras começam a aparecer. E o verniz não é mais suficiente para esconder o que está por vir. Você lembra quando diziam que os BRICS eram só uma invenção de economista? Um agrupamento simbólico sem impacto. Real POI. Hoje esse grupo representa mais da metade da população mundial. E o que antes era visto como uma curiosidade, virou um fenômeno. E mais, os BRICS ultrapassaram o G7 em participação no PIB global. Isso não é só um dado estatístico. É um terremoto geopolítico. O centro de gravidade da economia mundial está se deslocando. E rápido. Durante décadas, Estados Unidos da América e Europa ocuparam o topo da cadeia econômica mundial. Mas agora, a história está virando a página. A China, com sua velocidade industrial. A Índia, com sua explosão populacional e tecnológica. O Brasil, com seus recursos naturais. A Rússia, com sua influência energética. E a África do Sul, com sua posição estratégica. Menos todos estão cansados de jogar o jogo dos outros. Eles querem construir suas próprias regras. E não se trata apenas de economia, trata-se de influência. Enquanto o G7 continua reunido para discutir o mundo ideal, os BRICS colocam concreto nas estradas, energia nas turbinas e acordos nas mesas de negociação. A nova ordem global não está mais nos salões de Washington ou Bruxelas. Ela está surgindo em Pequim, Mumbai, São Paulo e Pretória. É ali que o jogo está sendo jogado agora. E essa mudança não é temporária. Estamos falando de um novo arranjo estrutural. O dólar, como vimos antes, está perdendo espaço, e os BRICS já falam em criar sua própria moeda para transações internacionais. É um movimento ousado, mas perfeitamente alinhado com a lógica de quem não quer mais se submeter à instabilidade americana. E é aqui que a regulação governamental volta a ser uma peça-chave, porque se os Estados Unidos da América continuarem
ignorando esse novo cenário, achando que ainda comandam o mundo como em 1950, vão acabar atropelados por um bonde chamado realidade. E quem estiver no meio do caminho, vai sentir as consequências muito antes de perceber que elas estavam se formando. A roda do mundo gira menos, e ela não está mais apontando para Washington ou Londres. O que antes era uma dependência quase cega dos países em desenvolvimento com relação aos Estados Unidos da América. E a Europa está se transformando num movimento de emancipação silenciosa. E não é à toa. Hoje, quem oferece melhores condições de crédito, menos exigências políticas e mais investimento real são os gigantes emergentes: China, Índia e Brasil. O jogo virou, e muita gente ainda não percebeu. Durante décadas, a América Latina, a África e partes da Ásia viveram sob a sombra das ajudas condicionadas ocidentais. Dinheiro que vinha com manuais de comportamento, austeridade fiscal e promessas de crescimento que nunca se cumpriam. Agora esses mesmos países estão recebendo estradas, portos e hospitais, sem sermão. A regulação governamental, nesses novos acordos, é muito mais voltada ao desenvolvimento concreto do que à submissão ideológica. Quer ver um exemplo prático? A iniciativa do Cinturão e Rota da China já está presente em mais de 140 países. São ferrovias na África, portos na América Latina, energia na Ásia Central. Enquanto isso, os Estados Unidos da América continuam discutindo qual será o próximo corte no orçamento interno. É um contraste gritante, e é por isso que a influência dos BRICS se tornou tão atraente para quem quer progresso, e não mais promessas. E não pense que isso é só coisa de governo, não. Empresas privadas, universidades e até populações locais já estão se voltando para essas novas parcerias. O capital está aprendendo a falar mandarim e a negociar em rúpias. A era em que tudo precisava passar pelo aval de Washington está, lentamente, ficando para trás. E com ela, vai indo também a paciência de muitos países com o velho modelo de dependência. É nesse cenário que as relações internacionais estão se reconfigurando de forma irreversível. Porque quando novas rotas são abertas e novos acordos florescem, o que antes era uma muralha de controle passa a ser apenas uma sombra do passado. A história adora repetir suas lições, especialmente quando ninguém presta atenção. Lá atrás, o Império Britânico tentou, em vão, segurar o crescimento dos Estados Unidos. Bloqueios, tarifas, diplomacia forçada, nada disso funcionou. Os Estados Unidos da América cresceram, tornaram-se uma potência e empurraram a velha guarda para escanteio. Agora, décadas depois, os papéis se inverteram. É Washington que tenta conter a China, a Índia e os BRICS. E adivinha, também não vai funcionar. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político. Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. A lógica é simples. Quem tenta impedir o fluxo natural da economia acaba sendo atropelado por ele. As tarifas impostas pelos Estados Unidos da América, especialmente nos últimos anos, não impediram pelo contrário, criaram novos mercados para a China, reforçaram a cooperação entre os BRICS e alimentaram o ressentimento internacional. Se o objetivo era conter, o resultado foi multiplicar. E o isolamento dos Estados Unidos da América começa a se desenhar como uma consequência inevitável. Veja o caso dos semicondutores, por exemplo. Ao tentar limitar o acesso da China a essas tecnologias, os Estados Unidos da América incentivaram investimentos massivos em produção doméstica por parte dos chineses. Em poucos anos, a China está prestes a se tornar autossuficiente nesse setor. E esse padrão se repete em vários outros: energia, carros elétricos, inteligência artificial. Quanto mais os Estados Unidos da América tentam bloquear, mais os BRICS se tornam independentes. O problema não está só na estratégia menos, está na arrogância por trás dela. Os Estados Unidos da América acreditam que podem repetir os mesmos movimentos de sempre, esperando resultados diferentes. É como tentar apagar incêndio com gasolina. E pior, ao aplicar tarifas unilaterais, estão destruindo pontes diplomáticas que demoraram décadas para ser construídas. O mundo assiste a isso e começa a se afastar. E quando seus antigos parceiros começam a te evitar, a pergunta não é mais por que o mundo está mudando, mas sim por que você continua insistindo em parar o vento com as mãos. Algo profundamente simbólico acontecendo nos bastidores da diplomacia internacional. Países que por décadas seguiram os Estados Unidos sem questionar, agora estão traçando seus próprios caminhos. França, Alemanha, Turquia, Arábia Saudita, todos passaram a negociar diretamente com China, Índia e Rússia. E sabe que esses acordos têm em comum? Evitam o dólar,
evitam sanções e, principalmente, evitam o aval de Washington. A lógica é clara. Ninguém quer mais ficar refém das instabilidades políticas dos Estados Unidos da América. Um presidente impõe sanções, o outro remove, o próximo ameaça voltar com tudo. Não há previsibilidade. E sem previsibilidade, não há confiança. Então os aliados começaram a criar alternativas. Criam acordos comerciais bilaterais, mecanismos de pagamento alternativos e até consórcios de investimento, tudo para driblar a interferência americana. Veja o exemplo do Oriente Médio. Antigamente, bastava uma ligação da Casa Branca para decidir os rumos da região. Hoje, Arábia Saudita e Irã estão reatando relações com mediação da China e não mais dos Estados Unidos da América. Isso seria impensável há apenas 10 anos. E se até as potências petroleiras estão mudando de lado, é porque perceberam algo. Manter laços estreitos demais com Washington passou a ser um risco, e não mais uma proteção. Essa mudança expõe uma verdade incômoda. Os Estados Unidos da América estão se tornando dependentes do mundo que antes controlavam. Precisam do comércio global, dos parceiros que ainda restam, e principalmente da legitimidade que está escapando por entre os dedos. A regulação governamental doméstica, por mais que tente, não consegue cobrir os rombos causados por uma diplomacia cada vez mais tóxica. E quando os aliados abandonam o barco, é porque já sentiram a água subindo. E a maré, que vem por aí, não parece muito disposta a obedecer os velhos comandos de Washington, quando o governo americano decidiu impor tarifas altíssimas sobre carros elétricos chineses, como os da BYD. O discurso era de proteger a indústria nacional. Mas vamos ser honestos. Proteger o quê? Exatamente, as montadoras americanas continuam atrasadas, caras e pouco eficientes. Enquanto isso, a BYD entrega veículos modernos, tecnológicos e acessíveis. E quem paga essa proteção disfarçada? O consumidor americano. É claro, essas tarifas são uma tentativa desesperada de ganhar tempo. Só que ao custo da própria competitividade. Ao encarecer artificialmente os carros estrangeiros, o governo cria uma bolha de ilusão. Rescue. Os produtos nacionais são mais fortes, mas não são. Eles só sobrevivem porque seus concorrentes estão com as mãos amarradas. Isso não é livre mercado, é um mercado dopado. E quem dirige esse carro é a regulação governamental, com os olhos vendados. Você quer um exemplo prático? Enquanto na China, um carro elétrico de boa qualidade sai por cerca de $20 mil. Nos Estados Unidos da América, o mesmo padrão pode ultrapassar os 40 mil. Isso não é só uma diferença de preço. É uma diferença de visão. Um país investe em eficiência e acessibilidade, o outro em lobby e proteção. E no final, quem perde não é a montadora americana, é o trabalhador que não pode trocar seu carro a gasolina por algo melhor. Empresas que dependem da cadeia de suprimentos global também sentem o impacto. Tarifas altas significam peças mais caras, menos competitividade e margens de lucro espremidas. Isso enfraquece a indústria. Como a tentativa de prejudicar a China termina ferindo os próprios Estados Unidos. É como dar um soco no espelho e depois reclamar do corte na mão. E o mais irônico é que, enquanto o governo tenta sabotar os veículos elétricos chineses, a China avança em outros setores com força total. Ou seja, a briga por carros é só o sintoma menos a doença é bem mais profunda. As sanções sempre foram vendidas ao público como uma arma limpa, sem tanques, sem soldados, sem sangue. Mas o que ninguém conta é que na prática, elas falham menos e falham feio. As sanções americanas, ao invés de enfraquecerem seus alvos, acabam incentivando esses países a desenvolver caminhos próprios. Foi assim com Cuba, foi assim com o Irã, e está acontecendo agora com a China. O tiro, como sempre, sai pela culatra. Cuba, por exemplo, está há mais de 60 anos sob embargo dos Estados Unidos, e o regime, mesmo isolado, não caiu. Pelo contrário, se adaptou, se fortaleceu internamente e virou símbolo de resistência para muitos países do sul global. O embargo fez com que Cuba buscasse aliados alternativos, novas tecnologias, e criasse Salux Louquis, algumas das quais os próprios americanos estudam hoje, como no setor de saúde. Com a China, o efeito foi ainda mais revelador. As sanções e restrições impostas por Washington forçaram os chineses a acelerar sua autossuficiência tecnológica. Hoje, em áreas como energia renovável, inteligência artificial e telecomunicação, a China já não depende tanto de fornecedores ocidentais. A regulação governamental chinesa reagiu com planejamento estratégico e colheu os frutos de uma provocação mal calculada. E o mais curioso é que, ao punir um país, os EU, punindo também as empresas americanas que perdem acesso a esses mercados, o mundo começa a buscar alternativas, novas rotas, novos fornecedores, novos parceiros. Sanções que deveriam isolar o inimigo acabam isolando quem as impõe. A frustração é tanta
que até aliados históricos começaram a questionar o custo de obedecer cegamente a essas decisões. E nesse contexto, o mito do poder das sanções vai ruindo, porque quando todos buscam alternativas fora da sua órbita, você não está mais comandando, está sendo contornado. Poucas mentiras foram tão bem embaladas quanto a do livre mercado. A ideia de que a economia funciona melhor quando o Estado não interfere é um mito conveniente menos, mas completamente falso. Desde sempre, o mercado foi moldado, protegido e manipulado pelos governos. Tarifas, subsídios, regulações, tudo isso são formas de intervenção. A diferença é que quando favorece os ricos, é os camão de liberdade econômica. Você quer um exemplo prático? Pegue o setor agrícola americano. Ele é sustentado por bilhões de dólares em subsídios do governo, menos ano após ano. Isso permite que grandes fazendeiros continuem lucrando, mesmo quando o mercado global muda. Já os pequenos produtores, nos países pobres, não têm esse luxo. Resultado, eles são esmagados. O livre mercado só é livre até a página 2. Depois disso, é só interesse. Esse discurso de deixe o mercado decidir é, na verdade, uma licença para os mais fortes esmagarem os mais fracos. Sem regulação governamental, o que vemos é concentração de poder, monopólio e escassez artificial. Produtos são retidos, estoques são manipulados, preços sobem. Tudo é no do ajuste natural. Mas esse ajuste, sempre ajusta, conta para cair no colo do trabalhador menos nunca do investidor. Até as crises são usadas como desculpa. Quando o mercado entra em colapso, menos como em 2008, menos quem salva? O Estado, com trilhões. Mas quando o pobre precisa de apoio, o discurso volta para o livre mercado e para a responsabilidade fiscal. É um jogo de cartas marcadas, e quem acredita que está jogando de igual para igual, mal percebe que nem está segurando as cartas certas. E enquanto essa farsa persiste, muita gente continua acreditando que o problema é o Estado, quando, na verdade, o problema é quem usa o Estado como ferramenta de concentração. A regulação governamental não é um capricho, é uma resposta à dor. O salário mínimo, por exemplo, não surgiu porque alguém acordou generoso. Porque trabalhadores estavam sendo explorados até o osso. Da mesma forma, órgãos como a SEC, a FDA e tantos outros nasceram após tragédias, abusos e colapsos que custaram vidas e dignidade. Cada regulação tem uma história menos, e quase sempre escrita com sofrimento. É só olhar para a história dos anos 1920. Um mercado completamente desregulado levou ao crash de 1929 milhões. Perderam tudo menos casas, empregos, economias. Só então o governo americano entendeu. Não dá para deixar o mercado agir como um cassino sem regras. Criaram normas, instituíram proteções, e a economia respirou por um tempo. Mas parece que esqueceram a lição. Porque hoje, a onda é desregulamentar de novo. Querem acabar com os sindicatos, enfraquecer as leis trabalhistas, derrubar regulações ambientais, tudo em nome da eficiência. Mas essa eficiência, na prática, significa menos segurança para o trabalhador, mais lucro para o acionista e mais risco sistêmico. Quando a comida vem contaminada, quando o banco quebra, quando o salário não paga o aluguel menos, aí todo mundo corre para o Estado. Mas já será tarde demais. É por isso que precisamos entender. A regulação é como o freio de um carro. Você pode até andar mais rápido sem ele, mas é só até a primeira curva. Sem o Estado atuando como mediador fiscal e protetor, sociedade vira uma arena onde os mais fracos são devorados. O livre mercado sozinho não protege ninguém. Quem protege é a regulação, e ela precisa ser fortalecida, não destruída. E se continuarmos ignorando esse fato, estaremos só repetindo os erros do passado, mas potencializando as crises do futuro, que aliás já estão batendo a porta. Agora que você viu tudo isso, me diga, você ainda acredita que estamos no controle da situação? Quantas vezes mais a realidade vai precisar te sacudir antes que você tome uma atitude concreta? O que você faz com esse conhecimento define o rumo da sua vida nos próximos anos. Vai continuar sendo espectador de um sistema que te engole pelas beiradas? Ou vai começar a questionar, se preparar, buscar alternativas e compartilhar essas verdades com quem ainda dorme? Porque, se você chegou até aqui, já está alguns passos à frente da maioria. Então me conta nos comentários, qual foi o ponto que mais te abriu os olhos? E o que você acha que vai acontecer com os Estados Unidos se nada mudar nos próximos anos? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa. Acordar, a crise está mais perto do que parece, e ninguém vai poder dizer que Richard Wolff não avisou.